Olá pessoal, tudo bem? Papo de hoje, Banco Pan, tá na tela para você. Nós vamos percorrer aqui pelos fundamentos, pelos dividendos, por um artigo também que coloca o preço-alvo ali com uma alta bem significativa para o preço atual de mercado do Banco Pan, isso projetando para 2023. E vamos passar aí também lá no final pela análise técnica, onde eu tendo a comprar, onde tendo a vender, na minha opinião, nunca recomendação, né pessoal, sobre os preços do BPAN depois de uma forte queda 2021 para frente, tá? Como toda empresa aí de baixa capitalização sofreu bastante, né? Então, o fenômeno que a gente vive hoje, pessoal, muitas empresas que caíram na mesma intensidade de uma small cap em geral, não tiveram a queda dos preços justificada pela queda dos lucros, por exemplo, ou dos fundamentos. E é o caso da BPAN. Então, o papo principal aqui, eu vou sumir da telinha para vocês, é dizer, pessoal, 2021, metade de 2021, vamos colocar aí fim do primeiro trimestre de 2021, nós tivemos a taxa de juros, o início do seu ciclo de alta. Bom, foi em março que o Roberto Campos Neto começou a subir de 2 para cima, tá certo? E naquele momento não marcamos topo de mercado, mas foi logo em seguida, né? Papo que eu até coloco no Macro Trader lá como treinamento, que nós tivemos 3 meses, pessoal, de fake na bolsa e que muita alocação se deu na parte contrária, de venda de small cap, principalmente. Commodities e bancão ficam meio neutro nessa parte, naquele momento, tá? E em diversos outros momentos que estão mais conectados aí com outras grandes variáveis, a não a taxa Selic em um primeiro momento. Mas nós começamos a subir taxa de juros em março e mesmo o BPAN, que é um banco, tá? E que tem uma linha de crédito em expansão, tá? E que tem lucro também, expansão, diga-se de passagem, sofreu nos preços muito. Tá? Vocês podem perceber aqui que a margem do BPAN, pessoal, a gente não pode dizer que sofreu. Tá? Estou aqui com uma DRE do Fundamentei, cresce para o Fundamentei. Então, vou pegar aqui 2019 até terceiro tri de 2022. Aqui, ó, vejam que a margem até aumentou, tá? Durante e, entre aspas, pós-pandemia. Tá? É um banco mais conservador porque a linha de crédito é mais frágil? Sem dúvida. Estamos falando aí de um PDD que não consegue ficar abaixo de 100%, por exemplo. Legal, pessoal? O índice de Basileia, bom, acima de 15%. Tá? Nesse momento aqui, então, a gente percebe que a margem se manteve e o lucro, pessoal, até cresceu. Tá? Então, o Banco Pan, diferentemente de outras empresas, como no setor de construção civil, setor também de varejo, por exemplo, e-commerce, não sofreu no seu lucro, tá? E até cresceu. Tá? Então, aqui, esse é o grande trabalho nosso de preço é o que a gente paga, né? E valor é o que a gente recebe, né? Essa frase famosa do Warren Buffett. Muito bem, o valor do Banco Pan, você ainda, como investidor, está recebendo. Se você acredita na companhia no longo prazo, está recebendo. Tá? Porque ela está entregando, a empresa está entregando lucratividade e até um certo crescimento de lucratividade, manutenção de margem. Tá? Então é importante saber que sim, né? O preço é o que a gente está pagando. Então a assimetria, pessoal, dos preços de 2019, 2020, com potencial crescimento e realidade do Banco Pan, banco virtual aí banco digital, perdão, que é uma realidade, vamos assim dizer, né? Porque tem fundamentos, tá aqui, tá indo muito bem. Receita com intermediação subindo, tá? E subindo bastante em 2022, perdão. Então, o fundamento existe, tá? A gente percebe aqui pelo gráfico do investidor 10 agora, né? O gráfico de lucro e cotação, né? Então o lucro é em verde, tá para cima, a cotação tomou uma baita de uma pancada. Vejam que a partir do momento aqui que nós entramos em 2022, tá? A cotação continuou caindo, estabilizando e o lucro voltou a subir. Então o baque de 2020 sentiu mais rápido a recuperação, veio no lucro do que nas cotações. Aqui, pessoal, pode sim se dizer, né, pelo menos na minha opinião, nunca é uma verdade aqui no canal, né, pessoal? Aqui está uma assimetria. Aqui está uma assimetria. Tá? A simetria, pessoal, que, vamos dizer assim, o último grande momento dessa simetria que se deu entre 2015 e 2016, que depois em 2018 rapidamente a ação subiu para caramba e aí já começou a andar junto com o lucro. Então, se os preços seguem o lucro, pessoal, nós temos aqui uma demonstração que o Banco Pan hoje tem uma boca de jacaré e positiva para você que é investidor de longo prazo. Tá? É um indicador de que essas ações estão baratas. Legal? Porque ainda o fluxo de fundamento é muito bom e até crescente. Beleza, pessoal? Então, vou chamar a atenção para esse fundamento do Banco Pan. A gente já fala logo sobre dividendos. Aqui eu volto só para trazer uma curiosidade. Então, um artigo que eu pesquisei aqui no pai de todos, Google, né? Colocou aqui o pessoal da Money Times, se não me engano, exatamente. Então, cheio de spam aqui, créditos para Giovana Leal,
onde ela coloca o Banco Pan, que pode decolar 60% segundo o bancão suíço, aí, UBS, né? Então, a UBS colocou cobertura Banco Pan para 2023, com preço-alvo em R$ 9,20. Tá? Então, segundo o bancão aí, R$ 9,20 é alvo. Tá? O analista Olavo Artuso e o Thiago Batista acreditam que uma combinação de 5 pilares. Quais são eles, pessoal? Mudança de uma empresa de financiamento para um banco de consumo, transformação da sinergia da Mosaico em rentabilidade. Isso já começa a ser reportado, já foi reportado no terceiro tri. Pessoal, acho que eu vou trazer aqui uma parte do comunicado da administração. Boas perspectivas para o ciclo de crédito não produtivo, CDI, potencial de otimização de capital, a forte estratégia complementar com o BTG Pactual em banco de consumo e gestão de investimento. Tá? Então tá aqui, alguns pilares que o pessoal da UBS acredita, então, que o Banco Pan vai conseguir performar bem. No que diz respeito, pessoal, ao banco de consumo, né? Os analistas pontuam que para o Banco Pan a forte criação de valor reside na combinação de uma experiência de usuário de comércio eletrônico, então um marketplace de alta qualidade, e uma oferta de produtos financeiros bem projetados, em meio a recursos de financiamentos baratos. Então o Banco Pan crescendo aí nos financiamentos de carro, tá? Em alguns tipos de créditos consignados, coisas do tipo. Tá? Aqui, inclusive, está no comentário da administração. Aqui no próprio site do RI, pessoal, a gente vê o principal. Né? Então, quando o mercado, que eu digo os investidores, né? Qual é o problema do Banco Pan, pessoal? Que o Banco Pan, o problema que eu digo de preço, tá? Não de valor. O valor já falei que está mantido, né? Tá bom os fundamentos. O problema dos preços, pessoal, é a mesma coisa de small caps com baixa liquidez ou com menor liquidez. Tá? Quando começam os saques dos fundos de ações e esses saques não param, né? Tá em altas históricas de saque, né? Então está saindo dinheiro da indústria de fundos de ação, as small caps sofrem, tá? Por isso que é importante a gente olhar fundamento e o próprio dividendo, que eu também vou mostrar, ele oscila muito menos o fundamento e o dividendo do que o preço. E aí aquele gráfico lucro, a cotação, talvez seja um insight, tá? Mas o Banco Pan ele cresceu no número total de clientes, tá? De 2020 para cá, nem preciso dizer o tamanho, né? Com a aquisição Mosaico, tá? Sem dúvida nenhuma, Buscapé, bomba, tá certo? Aqui tem uma bela inserção de clientes e uma amostra de marketplace que ganhou muita eficiência de uma empresa que está há anos como marketplace, né? Ou como janela de leads, que é a Mosaico. Tá? Então foi boa a sinergia até esse momento, né? Quando saiu a compra, a gente não tinha essa expectativa, mas aparentemente aqui serviu para transformar em cliente, não só em potencial. Então o crescimento do Banco Pan, tá? E o crescimento não tão robusto assim, mas ainda assim o crescimento de carteira de crédito, pessoal. Tá? Então é um banco realidade digital. Depois de ter passado lá pelo resgate do BNDES, ter quebrado, né? Antes da chegada do BNDES e agora ser comprado pelo BTG, pessoal, é um ciclo positivo aí, tá? Do Banco Pan, onde as duas economias ajudaram, né? Tanto a pública, de certa maneira, quanto a privada com o BTG recentemente. E, olha, é um banco que hoje, de novo, né? O fundamento tá bom, tá? Linhas de negócio, então, banco transacional, que o pessoal da administração chama aqui, vem crescendo, tá? Com essa base de clientes novas que tem agora advinda da aquisição da Mosaico. Então, o banco está bem exposto, pessoal, em sites que não são do Banco Pan, mas ele tem também o Banco Pan digital. Aí o aplicativo é bem interessante, né? Bem moderno, tá? Crédito consignado e FGTS, então, focando aqui em um público muito bom, tá? Então, de certa maneira, conservador, né? São servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS, tá? Então, tá ok aqui, é um público que tem uma inadimplência baixa e colaterais importantes, né, que deixam o banco um pouco mais seguro. Tá? Uma outra fonte de recurso aqui, a gente pode colocar financiamento de veículos, também vem aqui com uma fonte de recurso, então olhar aí para a Mob Auto, ela adquiriu a Mob Auto recentemente. Tá? Que mais aqui a gente pode colocar? Tem o produto que eles chamam de Autopan, tá? Que é um produto com elevada rentabilidade, risco controlado, segundo a companhia. Então vem aqui nessa parte também de financiamento, pessoa física, varejo, consumo, banco de consumo, né? A carteira de crédito de veículos fechou o trimestre com um saldo de 15 milhões, quase 16, um aumento de 4%, então vem crescendo. Cartão de crédito, óbvio. Tá? Então aqui, pessoal, entra muito, né, a sinergia com a Mosaico.
tá? Então, utilização dos canais da Mosaico para trazer clientes para a nossa base. E os clientes realmente aumentaram bastante, tá? Então, isso é interessante, tá? Introduzimos cartão de crédito Zoom, que é uma das plataformas da Mosaico, Buscapé, Zoom, tá? Zoom aqui é o site de busca, tá bom, pessoal? Não é a plataforma de vídeo. Buscapé também. Então, pessoal, temos aqui algumas avenidas de crescimento. Empréstimo pessoal, fonte de receita. Marketplace cada vez mais azeitado, principalmente agora com a aquisição da Mosaico. Os seguros, aqui já é um mercado mais difícil, mas ainda assim é um tipo de produto. E os investimentos, segundo o pessoal lá da UBS, está de olho nesses investimentos aqui. Tá? Atualmente, oferecemos o Poupapan como produto de investimento, um CDB pré-fixado com liquidez diária e baixo risco. Legal aí para as reservas de emergências, né? Deve estar pagando aí, a depender do vencimento. Se tem liquidez diária, deve ter uma rentabilidade menor também. Mas sei lá quanto está pagando um CDB pré-fixado desse aqui. Tá? Vai me surpreender se estiver pagando 1% ao mês. Se tiver, pessoal, poxa, é a sua reserva de emergência aqui, esse tal Poupapan. Beleza? Bom, vemos a integração da Mosaico como relevante para elevar. Sim. Aqui é Mosaico 100% relevante, pessoal. Então, carteira de crédito fala um pouquinho dela aqui. A qualidade do crédito, a gente viu que a qualidade do crédito, se comparado com o bancão, não é muito interessante, porque a empresa precisa aqui manter um PDD nas alturas. Tá? É diferente o PDD aqui do Banco Pan em relação a outros bancos. Ele é bem mais conservador. Talvez por isso esteja aí até se dando melhor nesses períodos mais de contração de crédito. Dividendo, pessoal, olha, nos últimos 5 anos o dividend yield foi de 3,47%, tá? O atual está em torno, está um pouquinho maior, tá? Em 4,94%, muito provavelmente pela queda das ações, né? Então o dividendo meio que pode estar colocado aqui um pouquinho mais alto pela queda das ações, porque em 2020, por exemplo, pagou mais. 2020 chegou aqui, acho que é 35 centavos, tá? 2022 foi para 28, tá? Agora falando de líquido, dividendo líquido, porque tem JCP nesse meio, pessoal, aí não, tá? Aí a média já é mais aqui parelha, tá? Então o dividendo líquido nos coloca um pouquinho mais de noção para calcular preço teto. Então a gente pode colocar entre 18 a 20 centavos, tá? Eu vou colocar 20 centavos, né? Foi 21 em 2022, já tem 21 centavos em 2023. Então, vamos colocar 21 centavos, né? 21, 6 pursa, a gente está falando de R$ 3,05, tá? Como preço teto. Hoje as ações estão valendo R$ 5,60, tá? Então, por dividendos não está barata, mas vamos dizer assim que também não está longe, né? Eu tenho pontos lá. Tá? E análise técnica é a parte final do vídeo, pessoal, onde, vamos lá, para quem é holder, né? O que eu vejo para o Banco Pan? A distância atual da média dos vendedores está muito alta. Então, também na análise técnica está super descontado. Tá? Nós estamos a preços hoje próximos da mínima de 2020. Tá? Então, o que eu vou trazer para vocês, tá? É todo um processo de otimismo ou não com o mercado de small caps, que, de novo, pessoal, não depende, no caso do Banco Pan, do fundamento, e sim da liquidez, tá? Pela demanda. Então, tem muito saque de fundo que sustenta a liquidez desses caras aqui. Pessoa física não consegue sustentar sozinha uma alta. Tá? Então, a gente... O que eu vou trazer? Olha, alvo, pessoal, tá aqui. Tá 8,75, 9,30. Esse é meu alvo, podendo no máximo virar 11,65. Tá? Então aqui 2023 deu tudo certo, começamos a subir, corte de juros, os fundos de ações começaram a receber aportes novamente. Tá aqui, ó, 8,75 a 11,65 no curto prazo, 2023, 2024. Tá? Agora para baixo, aí eu tenho alguns pedágios, mas eles também não estão tão distantes do preço atual. Então 5,22 é o primeiro, tá? 6,14 já tocou, não conseguiu resistir. Agora funciona como uma resistência. Então, 7,36, 6,14, 5,22, pessoal, é o preço teto ali. Nessas regiões eu compraria, se eu tivesse R$100 para comprar Banco Pan todo mês, eu manteria esses R$100. Aqui eu não diminuo e nem aumento o meu aporte, tá? Com a ótica aí de holder, tá? Agora, nessa faixa vermelha, aqui sim. Tá? Aqui eu tenho interesse. Beleza? Aqui eu tenho interesse em comprar 120, 150. Então, aquela reserva de emergência, aquela grana em renda fixa, eu pegaria um pouquinho dela com liquidez diária, o Poupapan lá, o CDB. Então, aqui eu pegaria um pouquinho desse CDB e colocaria aqui. Tá? Não tudo, né? 4,16, 3,24, 2,76. Então, são as principais faixas, pessoal. A gente está, na minha opinião, numa faixa de acumulação muito boa para as small caps em geral, principalmente uma small cap que é lucrativa, tá? Que é aquela fase que os juros para de subir, mas não cai.
certo? Então a sua small cap ela para de cair, mas não sobe, não inverte. Nós estamos nessa tendência em 2022 e eu acredito que vamos continuar em 2023. Pessoal, juros small caps. Por que eu falo juros small cap? Mesmo o Banco Pan, por exemplo, não sendo tão sensível, pessoal. Porque juros small cap traz o botão do gringo, o botão para as pessoas físicas tirarem o dinheiro da renda fixa e vir para a variável de maneira pujante. O que precisa, então, o Banco Pan hoje, segundo os fundamentos que se mantiveram, é liquidez, pessoal. É entrar grana nos fundos para esses fundos aí começarem a papar e trazer de novo uma tendência de alta. Certo, pessoal? Um grande abraço. Links na descrição. Tem nosso curso Macro Trader. Tem a minha carteira que vai startar agora terça-feira. Eu vou começar uma carteira anual de dividendos com prestação de contas lá em dezembro, tá? Tentar bater o IDIV junto com o CDI. E eu também coloco, para vocês que querem ser táticos, protegerem a carteira, muito importante, são os 3 grandes links da minha descrição, os primeiros, né? Que é a carteira do Henricão, tanto a Operação Fênix como o trade dos 5 dias em ações, para defender aí e tentar rentabilizar quedas e volatilidade laterais, tá? Então opções vai muito bem, por isso esse serviço aí sim já de recomendação, de calls, etc. Tá? Os outros 2, um é educacional, o meu Macro Trader e a outra uma carteira, para vocês seguirem também, que o Brunão e o Massaro vão tocar aí durante todo o ano de 2023 com vídeos mensais de acompanhamento. Tchau, tchau!